Olá pessoal, muito boa tarde a todos vocês. Estamos aqui dando abertura a mais um episódio do Desperte o Louco que há em você. E hoje estamos tendo o prazer de receber ele, que é empresário, é um grande líder aqui na cidade de São Paulo, é um homem de Deus, um homem de muito resultado, tem uma história de vida brilhante, nada mais, nada menos do que ele, Cândido Silva de Amorim. Seja muito bem-vindo, Cândido. Obrigado, irmão. Cândido Silva de Amorim. Poucos sabem que é Cândido Silva de Amorim, né? A maioria aqui me conhece como Cândido Amorim. Cândido Amorim. Irmão, vamos lá. Interessante o título aqui, né? Que é do teu livro também, Desperta o Louco. Que alguns podem achar até de forma equivocada que é bancar o louco, né? De ficar correndo de sunga na rua, ficar fazendo as doideiras na rua. Mas eu me sinto honrado, Fábio, pelo convite, tá? Participar aqui, parte também do teu ecossistema, que eu já faço parte aqui, com um parceiro aqui, a gente fazendo alguns trabalhos junto. E, cara, tamo aí. Vamos pra cima, pode fazer a pergunta que você quiser. As meninas perguntaram se tinha alguma coisa que eu não gostaria que falasse. Pode falar qualquer coisa. Também a mesma coisa. Aqui é um podcast que eu só pego o briefing dos entrevistados na hora que eu sento na mesa. Por dois motivos. Eu não quero criar expectativa e nem quero criar expectativas boas. Sim. E nem expectativas ruins antecipadas. Certo. Então eu quero Perfeito. saber na hora que a gente costuma dizer que o Desperte o Louco. A única missão desse episódio é colocar na mesa o que está no coração. Que já é grande coisa, né? Que já é muito. Tá muito legal. E o Desperte o Louco aqui, que é também o título do meu livro, a gente fica assim, mas desperte o louco. Aí quando ela entende o sentido, despertar o louco nada mais é que despertar a sua versão extraordinária. Legal. Então tudo na vida, até mesmo o grande plano de Deus, que foi entregar Jesus, ele fala que o pacote, as suas boas novas, é loucura aos homens. Que o próprio Deus escolhe as coisas loucas Para confundir os sábios. Então é nesse sentido. A loucura aqui do Desperte o Louco é despertar a sua versão extraordinária. Isso Boa! É despertar o louco. Boa! Então, vamos lá, Cândido, fala da gente um pouquinho de você, da sua história, da sua essência, do Cândido. Foi interessante que as meninas fizeram essa pergunta, né? Aí eu peguei e falei, caraca, mano, como é que eu vou chegar? É tanta coisa. Bom, natural do Rio de Janeiro, carioca. Estou aqui em São Paulo, tem 6 anos, vim aqui na pandemia, da Baixada Fluminense, Nilópolis, a galera que eu amo demais, pessoal fora do comum. Aí alguns perguntam assim, você é da onde? Bom, eu vim do Recreio, porém minha essência ali, cresci até os 30 anos na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Que é ali, muitos conhecem Nilópolis, Fábio, pela Escola de Samba Beija-Flor. É de lá. É de lá, a raiz é de lá, entendeu? Então sou de lá, criado, nascido, tudo que você imaginar de desafio foi ali no Rio de Janeiro. Eu chego em alguns ambientes, a gente está em alguns eventos, cuidado, ele é carioca e tudo mais, cuidado, ele é carioca. Mas uma coisa interessante, Fábio, que eu descobri que o carioca, ele é querido em qualquer estado que ele chega. Eu fui em Minas. Nossa, quando eu falei que era carioca, o pessoal recebeu com o maior carinho. Fui na Bahia, Pernambuco, São Paulo. Lógico que existem algumas advergências dizendo que paulista não gosta de carioca e carioca não gosta de paulista. Isso é mentira. Eu acho que é mentira isso, né, cara? Mas isso é coisa da mídia. Porque se você chegar no Rio de Janeiro e ver as informações que tem de São Paulo, só tem cracudo em todas as esquinas e que o povo aqui tá morrendo afogado o tempo todo. É essa. E a informação que tem aqui do Rio de Janeiro é que toda hora tem alguém morrendo de bala perdida e que o Rio de Janeiro são as comunidades, são as favelas que toda hora tá tendo tiro. Isso é mentira. Tem muita gente de bem lá e tem muita gente de bem aqui. E ser vergonha, safado, tá em qualquer lugar. Não depende de estado. Região, né? Toda região. E qualquer instituição também. Então, assim... Vai ser legal você não ter um sotaque tão forte. Por quê? Rapaz, alguns falam que eu tenho, outros não têm. E eu, sinceramente, de repente é porque eu já tô aqui há 6 anos, aí eu já tô me adaptando um pouquinho, perdendo um chiado, né?
que o carioca fala muito chiado, né? Bradesco, biscoito. A eterna briga é bolacha ou é biscoito. Mas assim, ou então porque eu convivo com muitas pessoas com dialetos diferentes, eu acabo me adaptando a falar. Né? É isso. Legal. Você saiu do Rio de Janeiro com qual idade? 42. Tô com 48, 42 anos. Saí de lá para mudar de vida totalmente. Assim, trabalhava com construção civil, com comércio, e vim para cá com o convite. Hoje o cara é um dos caras maiores, se não for o maior, né, do digital. Na época, eu tinha feito o método IP com o Pablo. E aí, na época, ele estava morando em Goiânia e ele foi e falou: Titi, vamos para São Paulo. Eu falei, eu tinha acabado de fazer o método IP lá no Rio de Janeiro, que foi o único, com 20 pessoas. Eu falei, cara, sou carioca, não tem nada a ver trabalhar, fazer alguma coisa em São Paulo. Aí vim para cá, fui staff, trabalhei diversas vezes na P1, que eu chamava Plataforma 1. E aí fui fazendo meu network, fui fazendo meu trabalho e montei o estúdio de podcast. E aí comecei a crescer, desenvolver mais o network e estudar mais sobre inteligência emocional. Que aqui agora a minha maior foco hoje é crescer dentro dessa área. Tem aí a empresa ali que é a Estúdio SalaCast, tem algumas conexões que eu faço intermediações também, conectar pessoas. Tem também a questão do streaming. Na área de digital tem bastante coisa. Tem um ecossistema que funciona. Não funciona, roda direitinho, bonitinho. E tem outras áreas também, até na construção civil, que eu ativei alguns serviços de fazer cálculo estrutural dentro da área da construção civil e tudo mais, da engenharia. Entendeu? Você disse que vem de família. Você vem de família simples, humilde? Muito simples, muito simples. Vivi numa comunidade? Não, nunca morei em comunidade, não. Nunca morei em comunidade, não. Porque a Baixada Fluminense, ela tem pouca comunidade, na verdade. Entendeu? Eu tô perguntando porque eu não conheço. Não conhece, não. De boa. Mas dizer que a gente tinha abundância, acho que o maior tempo de escassez foi na época do divórcio da minha mãe com meu pai. Aí foi um tempo bem escasso, entendeu? Questão de alimentação, nunca passei fome, essa é a verdade. Mas desafios, como um bom brasileiro, eu tive. Foi bem pesado a separação. Fui morar com meu pai, porque minha mãe não tinha como segurar 3. Então fui morar com meu pai. E aí, depois com a minha rebeldia, meu pai também não aguentava, porque ele falou, se eu ficar com esse cara, eu vou matar esse cara, que esse cara não para um minuto. Aí mandou pra casa da minha mãe. Chegou pra minha mãe e falou assim, se eu ficar com esse cara, eu não vou matar esse garoto. Mandar pro meu pai. Eu ficava lá, de um e outro, porque realmente foi um período que eu fiquei muito revoltado, porque eu era muito apegado aos dois. E quando teve essa quebra, divórcio, e divórcio você sabe muito bem qual é o significado, divisão de força, isso atingiu muito a mim, porque eu sou o filho mais velho. Você falou um tema aí que é muito pesado, né? Eu também enfrentei divórcio de família e muitas pessoas no divórcio, você falando de divórcio, qual que você acha que é os maiores erros que um casal comete que prejudica os filhos na hora do divórcio? O maior erro ou os maiores erros que a família comete? Eu vou te falar que é o que eu vejo hoje, não foi o que aconteceu comigo. Porque é uma coisa, eu gosto de relatar muito, que meu pai e minha mãe sempre deixaram muito claro que eles nunca me colocaram, minha mãe nunca me colocou contra meu pai, e meu pai nunca me colocou contra minha mãe. Certo. Eles nunca fizeram isso. Mas hoje eu vejo isso acontecer. Hoje se chama alienação parental. Que na verdade é quando transformar o filho em arma. Isso, para machucar o outro. Contra o pai ou contra a mãe. Exato. Eu tô vivendo isso, não tem problema nenhum de falar. Tem vai fazer quase um ano que a minha ex-mulher trancou toda a minha comunicação com a minha filha de 4 anos. Eu tô perdendo a melhor parte da minha... Você não fala com sua filha? Não consigo. Não consigo ter acesso. Já acionei a justiça e a justiça tá fazendo as coisas cabíveis para mim poder ter... Por quê? A ferida dela, o problema que ela tem comigo, ela usa a minha filha. Por quê? Tudo que ela tentou me atacar, e no briefing que você me perguntou, eu falei assim, não tem problema nenhum de falar com isso. Não tem problema nenhum. Eu não vou dar um conselho para você não, porque sou pai de 3 meninas. Vai ficar gravado, vai ser feio. Então fala no off. Louco. Não. Inclusive,
eu aqui em Alphaville, Fábio, em um período, nesse período de separação, o que acontece? Meu nome foi totalmente depreciado por conta dela. E uma coisa que eu aprendi lá com o Rodrigo Silva, que ele fala num vídeo, num corte, que ele fala o seguinte, ó. Não se preocupa quando for mentira, quando falar mentira sobre você. Num certo ponto, ou essa pessoa vai mostrar com o comportamento que ela que é mentirosa, ou ela mesmo vai chegar e vai te validar diante de outras pessoas. Você falou uma coisa interessante. É por isso que aqui, ó, por exemplo, eu tô te conhecendo agora, tá sendo um prazer de conhecer você. E quando eu pego o brief aqui, eu peço para não trazer informações nenhuma da pessoa. Exemplo, negativa, matéria. Às vezes pega um cara famoso, a matéria negativa, eu não quero saber nada. Vai saber aqui. Eu quero saber aqui, e eu acho que o Desperte o Louco, eu quero a sua melhor versão aqui na mesa. Eu acho que todos nós temos que aprender um com o outro. Exato, exato. Por isso que eu evito saber de nada, para não criar aquela, ou uma expectativa boa, ou às vezes você filtrar pessoas boas. Exato. Às vezes filtrar pessoas boas. Poxa, a pessoa está na matéria polêmica ali, sei lá, uma matéria polêmica, criminal. É pesado. É pesado. Eu não quero saber antes de chegar aqui de nada. Então tá sabendo agora. Bora, sabe? Então eu acho assim, então você está me dizendo que, por exemplo, eu acho que os 3 maiores erros, que são um tema legal que você falou aí, na área do divórcio, eu acho que o primeiro erro que o pai comete, ou a mãe, é quando tenta usar o filho como arma Para machucar o outro. para machucar O segundo é a má comunicação. má comunicação. Acho que eles esquecem que o casamento acabou, mas a parentalidade, como pode dizer? O filho Porque fica. a parentalidade fica, né? O filho fica, né? A má comunicação eu acho que é um dos piores, porque às vezes a pessoa está querendo comunicar e não está sendo claro com a comunicação. E outra coisa também que os casais usam muito, eu acho, acho que você está sofrendo isso agora, é descontar a dor emocional nos filhos. Por exemplo, a sua ex-mulher está descontando na sua filha a dor emocional de vocês dois. Não, na verdade é só dela, né? Porque eu não tenho nenhuma. A verdade é só dela. Porque eu procuro lidar da melhor forma possível por causa disso. Porque tem uma criança, entendeu? E vou ser sincero. Você come sua dor quando leva chifre, né? Como é que é? Quando leva chifre, né? Depende. Eu sinceramente, eu já levei chifre, quem nunca, né? E doeu. Cara, doeu na hora, depois eu solto. Diz que... Acho que a dor maior... Você diz que o homem sem chifre é um animal indefeso. Então aqui tá o negócio. Eu acho o seguinte, quem trai é o pior, a pessoa mais prejudicada. Não é o traído. Porque é só você ver a história da humanidade. Vamos começar com Judas? Quem foi traído? Foi Jesus. Mas quem tomou o maior prejuízo? Ele, né, cara? Toda vez que você vê na história da humanidade o traidor, é o maior prejudicado. Você não precisa se preocupar com muitos homens têm problema de falar que foi traído por causa do deboche, por causa da sociedade, que pesa. Cara, irmão, quem foi traído foi você. A desonra foi dela, não é dela. Não é sua, né? Não tem que se preocupar com isso. Eu não tenho problema nenhum de falar que eu já fui traído. Eu falo no... Agora, você querer justificar fazer a mesma coisa, você é tão baixo quanto a pessoa. Com certeza. Então, assim, não precisa se preocupar. Então, eu já fui, no caso desse relacionamento, sinceramente, eu não sei. Acredito que não, porque o nosso problema foi totalmente... não foi dentro dessa área de traição e tudo mais, pelo menos da minha parte, não. Creio que não. Até tentou fazer ciúme e tudo mais para me chamar a atenção, mas não conseguiu. Porque é aquela história. A boa comunicação você consegue acertar tudo, ajustar. Por mais que você não concorde comigo, a gente consegue entrar num denominador comum. Com a boa comunicação, né? Com a boa comunicação. Por que eu estou falando boa comunicação? Porque qualquer comunicação não quer dizer que vai acertar. Se você está falando e eu estou falando junto, a gente não tem uma comunicação. E se você só está falando e eu não estou ouvindo, aí não é uma comunicação. É só você falando. É um monólogo. Monólogo não é um diálogo, né? Não é um diálogo. Então, o maior problema hoje do divórcio é a comunicação. Alguns falam que é sexo, outros falam que é dinheiro, outros falam que é traição.
Agora se comunica, expressa. Porque, vamos lá, nós homens somos muito lógicos, racionais. A gente não adivinha. Eu particularmente não adivinho. Se a mulher não deixar bem claro o que ela quer, se ela falar, é aquela história, né? Se ela falar assim, tá tudo bem, na tua percepção, na minha percepção, está tudo bem. Se ela tá irritada, tá tudo bem, amor? Você até sabe que não tá tudo bem. Mas você não vai querer ficar perguntando toda hora. Aí é má comunicação. Não, amor, eu estou mal. Hoje eu tô assim, hoje eu tô assado, houve algum problema no trabalho. E essa má comunicação, não expressar, falar... O cara também, às vezes, com o ego dele, não quer mostrar que tem dor. Às vezes vem com um problema da rua e não senta para comunicar, para falar. Descarrega nos filhos, na esposa, na casa. Vamos lá, você está falando de comunicação, você tem mesmo bastante experiência nessa área. Sim. Porque a gente vê até nas nossas próprias brigas normais. Você vai discutir com a sua esposa, você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Uhum. Aí logo a base de comunicação não é o que eu falo, é o que a pessoa escuta, ok? Não. A comunicação não? Não. Porque se você sabe que a pessoa não está bem, então você tem que ajustar a sua comunicação. Certo. Isso... Como que um casal que está aí mal na comunicação, está falhando, como que um casal consegue ajustar essa comunicação? A melhor forma, primeiro, quando estiver irritado, dá um tempo para cada um. Eu quero resolver agora. Agora não é o melhor momento. Você está com a cabeça a mil, suas emoções estão lá em cima. Qualquer coisa que eu falo, você pode receber isso como uma agressão. E isso daí, não estou falando da mulher e do homem, pode ser qualquer um dos dois. Depende do perfil comportamental. Você acha que saber a hora de falar é importante? É, totalmente. E como falar? É eu chegar para minha esposa, que não é o caso, não tem, pegar e falar assim, eu te amo. Amor, eu te amo. Guarda o seu coração. Você me ama, amor? Sabe, eu tenho a minha namorada, ela pergunta assim, você me ama? Eu nunca falo que amo ela. E ela já sabe disso. Olha como eu comunico para ela que eu a amo. Você se sente amada? Ela dá o sorriso. Por quê? Ela vai escutar várias vezes, e eu acredito que ela já escutou diversas vezes que eu te amo. Mas quando eu chego para ela fazer, você se sente amada por mim? Olha a comunicação, como eu estou comunicando para ela que eu a amo. Eu faço ela pensar. A sua forma de expressar. Exato. Quando eu fiz isso a primeira vez, ela ficou parada e falou assim, eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei, então raciocina. Eu entendi a sua pergunta. Mas você se sente amada por mim? Ela, com certeza. Eu falei, então já está aí a resposta. Então é a forma que você comunica, a hora que você comunica. Você tem que saber, principalmente dentro de casa, porque o problema todo é a intimidade. A intimidade, as pessoas já acham que a intimidade gera liberdade. E na verdade essa intimidade está virando libertinagem. Eu falo como eu quiser. Isso aí atinge muita pessoa que, geralmente, quando ela não comunica o seu limite, exato, ela dá direito a outro ultrapassá-lo. Seria exato, isso? Exatamente isso. Como é que eu vou me limitar se eu não sei quais são os meus limites? Quando é que eu posso falar com o Fábio de forma mais firme e na hora que eu posso falar de forma ponderada? Eu posso falar a qualquer momento. Sim, posso. Mas será que eu vou ter o resultado que eu preciso? Será que eu vou comunicar ao Fábio que é necessário? Você sai de uma reunião calorosa. Aí eu tô aqui te esperando. Eu tô pé da vida porque você tá 3, 4 horas atrasado. Eu vou entrar numa reunião com sangue fervendo e você saiu de outra reunião pra gente falar de negócio? Vamos supor, de dívida? Tu acha que é prudente? Não acho. Eu também não. Fábio, vamos fazer o seguinte? Vamos tomar um café? Vamos falar umas besteiras? Vamos deixar isso para outro momento? Vamos rir, vamos brincar um pouquinho. Exato. De repente, a gente Você pode acha até... que existe horário para comunicação? Por exemplo, os presidentes, eles fazem as principais reuniões de decisões diplomáticas do país pela manhã. Eles não tomam decisões à tarde ou à noite. Você acha que isso influencia? Claro. Imagine o resto do dia, você já absorveu tantas informações negativa e positiva. Se você não tiver ponderância com as suas emoções, você pode tomar uma decisão equivocada. De manhã é a melhor forma. Eu só faço exercício de manhã. Se eu fizer no final do dia, eu não consigo dormir direito. Por quê? De manhã eu tô com o corpo mais relaxado, mais descansado. A mente também. Eu não pego o celular. Quando você vê eu falar contigo de manhã, Fábio, é porque eu já acordei há 1 hora antes da hora que eu peguei no telefone.
Porque o nível de informação que eu posso ter, boa ou ruim, eu posso mudar qualquer tipo de... É minha decisão. Você acorda e você só pega o telefone 1 hora depois. 1 hora depois. Isso é fato. E eu não vou negar pra você que eu fico louco pra pegar no telefone quando eu acordo. Fico angustiado. Hoje menos porque eu já treinei. Mas só que quando eu tenho alguma coisa pra resolver no dia posterior, quando eu acordo, eu falo, caramba, tem uma reunião, ou alguma resposta que eu preciso pra tomar alguma decisão importante, tem aquela ansiedade. Eu falo, não, cara, vou fazer meu devocional seguro. Porque isso já me traz autodomínio. Isso depende, você acordou atrasado ou não? Não pego. Você criou um hábito de 1 hora. Criar. Isso daí tá me dando... que isso deve ser muito saudável. Muito. Isso tá me dando mais produtividade. Porque a minha primeira hora é as informações do quê? O devocional. É meditação. É tomar um café pensando no que eu posso fazer. Visualizando. E vou te falar, eu faço isso todo dia. Isso é legal, hein, cara? Bacana. Mas vou te falar a verdade, é desafiador. Isso é treinado, né? É treinado. Eu tenho cerca de 2 anos e meio que eu tô fazendo isso. Eu fiquei morando 1 ano e 7 meses ali em São Roque, na chácara. E eu ficava, era 4 horas sem pegar no telefone. Depois que eu acordava. Porque eu ia limpar a piscina, ou ia cuidar dos bichos, ou ia andar lá no meio do mato. Depois que eu pegava. E vou te falar, é extremamente produtivo. Você pensa que você precisava de tempo para poder dar informação ou receber informação? Então, por isso que os grandes diplomatas, presidente, decisões são feitas pela manhã. O início do dia, cabeça fresca. Por mais que você acordou com muita coisa na cabeça, de repente do dia anterior, mas você tem ideia que você só está começando o dia. É fundamental. Os grandes mestres, os masterminds, eles fazem isso. Eles só tomam decisões, reuniões no início. Alguns começam às 6, 5 horas da manhã. Tomam as decisões depois. Exato. Porque você está melhor, equilibradamente melhor na questão das emoções. Já pensou, você vai tomar uma decisão no final da tarde que durante o dia você teve uma informação que, e você precisa tomar essa decisão, que seu filho caiu do muro e quebrou o braço. Tu acha que você vai estar equilibrado? Não tem como, né? Não tem como. Pelo menos eu tô falando de pai. Tô falando de pai. Não tô falando de palhaço. Que aí o palhaço ele cuida mais da empresa do que dos filhos. Agora do pai, a prioridade sempre vai ser os filhos. Então ele não vai estar. Agora não. Ontem eu vi um vídeo de um médico salvando a vida do filho num sofá. Não sei se vocês viram esse vídeo, viralizou. Não, vi não. Ele engasgou. O filho engasgou no sofá e foi na direção do pai. O pai é médico. Foi lá e bateu no peito, bateu nas costas, ele, pum, cuspiu, não sei o que era. O pai, por mais que seja médico, renomado, ali estava escrito ali na descrição, ele desabou depois. Ele desabou de chorar porque ele viu que ele salvou a vida do filho. Porque ali não é mais o médico, ali é o pai e o médico. É o pai e o médico. O pai do que o médico, né? Exato. Ele usou de estratégia da inteligência que ele tem como médico de salvar a vida do filho. Mas ali era o pai. Quando ele viu o filho o desespero do pai com... Fábio, você vê o vídeo, ele tá no chão da sala. Eu vou procurar hoje. Chorando. Eu vou mandar pra você. Chorando. Agora, imagine, esse cara tem total equilíbrio para lidar com vidas. Você vê que não é um médico novo. Ele faz isso todo dia, a vida inteira. Mas como se tratou do filho dele, houve um abalo emocional significativo, que ele chora. A câmera tá em cima no teto, mas você escuta, capta o áudio ele chorando. O filho olhando, a esposa olhando. Pai, né? Agonia, irmão. Então, imagina esse cara depois tomar qualquer decisão. Emocional é terrível, né? É terrível. Uma das coisas que, para você, diz que dominar a si mesmo foi um dos maiores desafios, certo? Para mim foi. Quais foram, vamos lá, os desafios, como educar isso, como fazer isso? Porque do domínio próprio é difícil. Cara, vou te falar a verdade. Os outros falam muito que eu era sanguíneo, né? Quando falo de perfil comportamental. Aí, algumas pessoas mais tímidas falam assim, Cândido não é sanguíneo, ele é hemorrágico. É hemorrágico, que é bem pior. Mas uma coisa que eu aprendi foi com dor. Meus impulsos emocionais, eu perdi muitas boas amizades. Eu perdi meu primeiro casamento.
Eu perdi o respeito dos meus filhos. Eu perdi o respeito dos meus pais. Por mais que eu sei que eles me amam, eu estava perdendo tudo isso, Fábio. Eu estava perdendo a admiração pior dos meus filhos. Então, quando eu falei assim, cara, por quê? Eu sou um cara legal, sou um cara comunicativo, sou um cara do bem, mas só que quando eu me estresso, eu perco o controle. Eu lembro quando minha esposa estava grávida da minha primeira filha, e eu brincando com meu irmão de briguinha, e eu já tinha 20 anos, meu irmão tinha 16, ele foi bater com um cabo de vassoura, eu saí, o cabo de vassoura bateu na barriga da minha ex-mulher. Eu, no impulso, cara, eu agredi meu irmão de forma gratuita. Ele não queria bater. Eu perdi o controle. Eu machuquei meu irmão. Ele olhou pra mim e falou assim, foi sem querer. Você tem ideia, isso vai fazer 30 anos. E eu ainda controlo as emoções para lembrar disso. Que eu falei, cara, eu era mais forte. Sim. Meu impulso, eu machuquei meu irmão com algo que ele não tinha intenção. E aquele dia foi foi dos principais dias que eu olhei assim e falei, cara, eu tenho que mudar. Aí eu achava legal quando eu ia pra porrada, 3, 4 homens não conseguiam me segurar. Uma vez eu briguei na praia, ó como eu era impulsivo. Quando eu fui ver, eu ia bater, sabe em quem? No meu amigo. Eu falei, cara é meu irmão. E como foi dominar isso? Quando começou essa virada de chave? Expansão da mente. Primeiro, você ter informação, ter consciência primeiro de você ter que ter esse controle. Foi antes de você... me converter? E você converteu na igreja evangélica, católica? Qual? Evangélica. Converteu na igreja evangélica. Isso. Foi antes disso ou foi depois? Foi antes. Foi bem antes. Porque foi o que eu te falei. Eu comecei a ver que eu estava perdendo pessoas importantes na minha vida. Por causa dos meus impulsos. Pelos impulsos. Falta de controle emocional. A decisão, o dia que você entendeu que você mudou essa chavinha? Foi no dia que eu perdi o respeito e o carinho pelo meu irmão tinha comigo. Eu estava certo numa discussão com ele. E aí fui pra cima dele pra provar ele. E ele não quis acreditar. E eu fui lá e levantei o braço pra ele. Ele olhou pra minha cara e falou assim, você não precisava disso. Aí virou. Eu já tinha minha filha, já tinha nascido, já foi pós essa situação que eu contei agora, no cabo de vassoura. E quando eu olhei, ele falou assim, cara, você não precisava ter me batido. E aí eu falei, mano, o que eu tô fazendo na minha vida? Aí eu falei assim, mano, eu tenho que parar com isso. Aí eu comecei a ouvir, hoje ele tá um pouco baixo na mídia, mas ele tem muita autoridade de falar, que é o pastor Silas Malafaia. Não era cristão, mas já era e odiava crente, Fábio. Você tem ideia, eu dava tiro pro alto para expulsar os crentes da porta da minha casa. Tinha aversão ao pessoal. Totalmente. Se eu estivesse bebendo, vinha algum crente falar comigo, falava assim pra eles, eu vou na igreja chamar vocês pra beber? Então por que você tá querendo me tirar daqui pra poder ir pra igreja? Eu tinha aversão total. E como foi aceitar Jesus pra você? Foi quando minha ex-mulher foi embora. Ela foi embora, eu levei 2 meses ainda. E não foi com apelo na igreja, não foi com nada disso. Foi em casa, sozinho, escutando um rádio, João Ribe Palharim, os pregadores do telhado. Eu escutei e ele falando de paz. Falou assim, você quer essa paz que intercede qualquer entendimento? Porque quando foi embora eu perdi tudo. O homem que perde a família perde tudo. Ele pode perder dinheiro, pode perder tudo. Mas perder a família ele perde tudo. E quando eu tive consciência que eu tinha perdido, e eu vi, na parte da manhã, eu vi um senhor de terno passando, Rio de Janeiro, domingo, meio-dia, de terno, na rua asfaltada, com um sorriso na cara, com a Bíblia na mão, com os filhos correndo e a mulher do lado, eu falei, eu quero essa paz. Eu vi ele passando em paz. Qual que é o maior fracasso do Cândido e qual que é o maior sucesso? O meu maior fracasso foi esse. O divórcio. O maior fracasso foi esse. E o maior sucesso? Ressignificar. Me reestruturar. Na condição de homem, de amigo, de irmão, de pai, de filho. Hoje eu sei que eu não sou a melhor pessoa, mas busco ser e tenho consciência daquilo que eu devo ser.
e melhorar. Essa eu acho que é uma Qual que é a maior conquista do Cândido hoje? É estar bem comigo mesmo. Estar bem com Deus. Aonde eu chegar, eu sei que eu posso gerar algum tipo de valor. E se eu errar, eu tenho consciência de pedir desculpa. Então, eu acho que a vitória do homem é ter paz com ele mesmo. As suas maiores motivações, de onde vem sua maior força hoje? Minhas filhas. Suas filhas. Sem dúvida nenhuma. Quantas são e quais o nome delas? Maria Clara, 28 anos. Estela, 4 anos. Minha maior motivação. Minha motivação para ir para academia. Levar minhas filhas para o altar com saúde. Principalmente a Estela, né? Que tá com 4. Pô, mas tava pensando em ir pra academia agora. Eu vou que a motivação é ficar saudável pra levar a filha pro casamento, aí eu desmotivei de ir pra academia. Pô, ó que mais gostoso você poder entregar sua filha pro outro cara. Você não quer entregar, não? Queima ele! Ó, querendo ou não, é a minha maior motivação. Querendo ou não, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Tomara que aconteça com uma pessoa legal. Mas que legal que você tem a motivação de... Olha, meu... É loucura o ser humano. Aqui é o Desperte o Louco. Já segue aqui que agora vem polêmica, hein? A motivação do cara é ir pra academia pra levar as filhas pro altar. Pra ter saúde pra ir pro altar. Prometo... Filha, tá me ouvindo? Nunca mais eu piso na academia. Essa é a desculpa pra ele não se cuidar. Porque, imagine você... Brincadeira, eu fiz um pacto com as minhas filhas. É mesmo? Fiz um pacto, um voto. E elas... Qual foi? Foi que... Se você puder falar, claro. Não, posso falar. Com o primeiro namorado de todas. Primeiro namorado de todas, quando falar de casar, eu vou sacrificar ele a Deus. Eu fiz um pacto. Eu vou sacrificar o primeiro namorado de cada uma delas a Deus. Eu tô lembrando do Gabriel, primeiro namorado da Clara. É meu amigo. É meu amigo. Eu falei com ele. Eu não fiz aquela parada de antiga de botar arma em cima da minha. Eu não fiz nada disso. Eu usei realmente a PNL. Cheguei pra ele e falei assim: quando você chegar perto dela, você se assanhar, escuta a minha voz. Não toca nela. Eu vou matar você. Foi isso que eu fiz. PNL. Qual capítulo? Eu vou te falar o que aconteceu. Alguns meses depois, isso é fato, tá? Não tô inventando pra criar história, não. A minha filha falou assim: pai, posso ir pra casa do Gabriel? Que ele tá doente e não vai poder vir pra cá. Eu falei: tá bom, vai. 20 minutos depois, volta ela, com eles queimando de febre. Ele batendo os dentes. Eu falei assim: ué, Clara, o que houve? Depois te conto. Quando ele foi embora, ela pegou e falou que ela foi pra lá porque a família dele tava lá, né? Só que todo mundo foi embora e ele ficou sozinho. Ficou eles dois sozinhos. Aí um olhou pro outro, dando carinho. Eles dois lembraram do que eu falei no dia. Sabe o que eles fizeram? Foram lá pra casa. Da hora, né? Minha filha abriu esse jogo comigo. Ela falou assim: pai, a carne é fraca, ia dar vontade, ele doente rapidinho ia ficar bom. Então a gente preferiu vir pra cá porque a gente lembrou daquele dia. Eu falei: nossa, que top, mano. Top, e ela fala isso pra mim também. Legal, a liberdade. A minha amizade, né? Exato. A minha tá tranquila, eu já prometi pra elas que... Vai matar ela? Não, vou sacrificar Deus, igual o Isaac. Vou entregar pra Deus uma alma para salvo. 3 vidas salvas pra Jesus. Amém. Meu irmão, o maior desafio que você enfrentou foi o seu divórcio na sua vida. Sim. Qual foi a maior loucura que você fez na sua vida pra mudar o jogo? Que você falou que até ali você era um game, dali pra frente passou a ser um outro jogo. Quando é a virada da chave? Cara, acho que o maior desafio pra mim foi vir pra São Paulo. Pra São Paulo. É. Porque você imagina, na pandemia, você mudar de estado, de cultura totalmente diferente. Não tinha muitas amizades aqui, eu tinha pouquíssimas amizades aqui. Lá eu nascido e criado num local, fazia amizade com qualquer lugar, e carioca tem essa facilidade, principalmente dentro do Rio. No Rio de Janeiro, você faz amizade em qualquer lugar. E aí vim pra cá, em pandemia, você tinha que ficar isolado. Eu morava numa casa gigantesca, 450 metros quadrados, vim morar num apartamento de 90 metros quadrados. Na pandemia, não tinha vida social. Vivia no calor e de repente tem que ficar no frio. Pessoas totalmente
Assim, as pessoas que são mais... Não é que elas são antissociais. São cada um na sua. Sim. Entendeu? Se você abrir, chegar até as pessoas, recebe de boa. Mas não tem aquela coisa do carioca. O carioca, você chega lá, você já dorme na casa dele, já faz churrasco, toma café, tá tudo bem. Aqui as pessoas são mais reservadas. Então, mudar isso. E outra coisa, parar com a construção civil, ir para outro tipo de área, que é sobre inteligência emocional, mentoria, infoproduto, essas coisas todas que eu era extremamente cru, e ainda sustentar uma família. Mudar o segmento, Mudar tudo. Eu mudei tudo. E outra, deixar a minha filha, que eu era muito apegada a ela, a mais velha, deixar o ciclo familiar, que era na época parente, que era na minha mãe e os meus irmãos. Todo domingo tá a gente lá, aquela coisa de família antiga de domingo almoço na casa da mãe. E eu não tinha mais. Zero tudo. Zerou tudo. Amizade, parentesco, ciclo social, status social, cidade, temperatura, até o jeito de me vestir. O carioca é bermuda e chinelo, mano. Você vai pro cinema de bermuda e chinelo. De boa? De boa. Eu andava aqui no shopping, ficava todo mundo me olhando. Eu de chinelo e bermuda. Eu falava assim, pô, devo estar leprento, né? Devo estar com algum problema, que todo mundo fica me olhando. E aí, quando eu começava a falar e ainda falava alto, aí pronto, era o favelado do Rio de Janeiro. Então ainda tinha um preconceito. Aí no meio de Alphaville. Aí ainda tinha um pequeno preconceito. Então isso foi desafiador para mim se adaptar a isso, Fábio. As mudanças. As mudanças aí na pandemia, irmão. Quando que você teve acesso às ferramentas de numerologia pitagóricas, né? Eu não conheço, não sei como funciona e tô curioso para saber. Vou falar um pouco aqui como funciona, mas como eu conheci. Eu fui fazer uma palestra sobre família na pandemia, mas já estava mais aberto. E eu fui fazer uma palestra e quando eu palestrei, o rapaz estava... Hoje ele é meu amigo, inclusive você vai fazer uma entrevista com ele semana que vem. Vai fazer com ele vai falar com umas autoridades sobre isso. E aí, quando eu estava falando sobre família e tudo mais, ele começou a falar, olhar para mim. Quando chegou perto de mim, ele pegou e falou assim, qual é o seu nome todo? Aí eu falei, pá. Ele começou a fazer conta. Qual é a data do seu aniversário? Aí ele começou a falar coisa da minha vida, do meu perfil comportamental, de coisas, dos porquês que estava preso dentro de mim, que eu não sabia os porquês. Ele falou, você é assim, assim, assim. E foi o primeiro contato que eu tive com ele. Ele veio palestrar ali 40 minutos. Ele falou, o seu maior desafio de vida é família. Eu falei, mano, pelo amor de Deus. Nunca vi esse cara. Pelos números. Pelos números. Que da hora. E aí ele começou a falar coisa realmente... Eu falei assim, cara, você... Tem alguma coisa a ver com cabalística? Não é cabala, é pitagórica. Pitagórica. Pitágoras... Número mesmo. Número mesmo. Você vê que Pitágoras... Aí vai a questão da diferença. Pitágoras, ele era um filósofo matemático e cético, ateu. Então você vê aí que não tem um contexto, pelo menos baseado em Pitágoras, não tem um contexto espiritual. Números. Simplesmente números e vibrações. Na prática, como funciona? Como funciona? Fábio. Tem como dar uma demonstração aqui? Vou fazer agora contigo ao vivo, agora. Bora. Ó, vamos lá. Fábio, nasceu dia 27. 27 de junho de 1983, né? Sim. Então vamos lá. Primeira coisa que a data de aniversário fala do seu desafio de vida. Fala do seu maior talento, mas também fala do seu desafio. O Fábio, o maior desafio dele é aprender, de repente, com a maturidade, com as dores, já aprendeu. Mas ao longo da vida, dizer não. Dizer não. Por quê? Porque é o amor universal. Gosta de todo mundo, não tem preconceito. E como descobre esse amor? Me ensina nos números. O 9 é o último número. Então você somou 2 mais 7, 9. 9. O 9 é o último número, correto? Correto. 1, 2, 3, 4. Ele abraça todos os outros. Ele é o último. Ele é onde cuida de todos os outros. Pitágoras percebeu que todo João, ele tinha o ser da liberdade. Independente de que... Você sabe que a Grécia, há algum período, ela era a central do conhecimento. Sim. Ok? Então, a gente vê que muitos nomes é grego. É a capital intelectual do mundo antigo. Exato. Né? Então, o que acontece? Ele percebeu que, independente das crenças, valores, princípios, as pessoas que tinham o mesmo nome tinham os mesmos desafios e perfis comportamentais.
todo João que chegasse perto de Pitágoras, ele percebia, por mais que tinha uma religião diferente, que tinha uma crença diferente, que vinha de um país diferente, tinha um perfil de liberdade. Que é o ser das liberdades. Você vai ver que em algum período, a maioria do João era caminhoneiro. São caminhoneiro. É o ser da liberdade. E se não segurar, onde tem o desequilíbrio, vira a libertinagem. O que é libertinagem? O excesso. Muita liberdade, você fica promíscuo também. Uau! Vambora! Não é verdade? Então, eu sou o ser livre, eu bebo quanto eu quiser. O que mais? Vamos lá. Fábio Alves, vamos lá. Vamos Galera, lá. já segue o nosso perfil aí agora, que eu tenho agora vai pegar, hein? Sem filtro, vambora. Ó, vamos lá. Outro desafio para você. Possa ser que já resolveu, mas foi um desafio na vida. O 6. O 6, o maior desafio, tem dois que são os dois maiores, que vibra mais. O 6 é o professor, é o que orienta, o que ensina, é o mentor, só que é o crítico. Não, quando ele está desalinhado, ele não sabe comunicar, ele não sabe explicar. Ele critica ensinando. Ele acha que ensinando, ele vai ensinar criticando. E o maior desafio, maior ainda, é a família. Estruturar uma família. Equalizar uma família. Constituir uma família. O 6 está nessa pegada. Tem esse desafio. É o desafio. Geralmente o 6 você vai ver que é um professor, é um mentor. É o que está ensinando as pessoas, estão orientando, direcionando, explicando. Aí se você botar 6, aqui ó, 2 mais 7, 9. Sim. Com mais 6, 15. 15. Aí 15, 1 mais 5 dá quanto? 6. Continua no 6, tá vendo aí? Continua no 6. Continua no 6. Entre o mês de aniversário, o dia de nascimento e um mês, você continua vibrando. Aí é onde você tem que trazer o equilíbrio acerca da família e da crítica. Saber comunicar. Corrigir isso. Isso aí. Entendeu? Legal. O que mais? Vamos embora. Vamos lá. O nome Fábio dá 24. E 24, 2 mais 4 dá quanto? 6. Por que dá 24, Fábio? Explica. Porque, ó, o 6, o F é 6. Na tabela pitagórica é 6. Cada letra tem um número. Entendeu? Letra A, número 1. Letra B, número 2. Letra C, número 3. E assim em diante. O F é o 6. A letra A é o 1, B, 2, I, 9, 4, O, 6. Somando dá 24. 2 mais 4 dá quanto? 6. Mano, gritante você. Fica na mesma coisa ali do... Ó, uma coisa que eu aprendi, e não foi no livro, foi eu e o Everson estudando, que a data de aniversário sempre está interligado com o seu nome. Eles sempre estão conjugados. De alguma forma, eles estão interligados. O número que der no seu nome vai estar aparecendo na data do seu aniversário. Isso é para qualquer um. Deus é perfeito. Bora, tá ficando interessante, cara. Tô gostando, vambora. O que acontece? O que acontece? O verbo não tem poder? A palavra não tem poder? Qual é a palavra que você mais escuta? Qual o nome que você mais escuta na sua vida? Mãe. Não? Não. Fábio. É o seu nome. Escuta. Todo mundo te chama por quê? Quando vai direcionar você, tem que te chamar você pelo quê? Fábio. Sim. Seu nome. O seu nome tem poder, tem vibração. Se tem vibração, tem energia. Ok? Então vamos lá. Fábio é família. Fábio é professor. Fábio é mentor. Quanto mais eu estou falando isso, eu estou fazendo o que com você? Alimentando mais isso em você. Sim. Tá te dando mais essa vibração. Do poder do paizão. Do mestre. Do cuidador. Deus, ele escolhe. Você vê na Bíblia, ele descendo, mandando um anjo e falando assim, ó, o nome vai ser João. O nome vai ser Jesus. Seu nome vai mudar. Já não é mais Jacó, é Israel. Mudou a tua vibração. Mudou a sua missão. Isso. Entendeu? Porque o seu nome fala muito da sua identidade. Fala dos seus talentos. E a mulher que, quebrar o gelo um pouquinho aqui, já a gente volta aí, que colocou o nome bíblico no filho. Falou, pastor, eu coloquei o nome bíblico do meu filho. Aí ela pegou e chamou ele Lucinho. Não tem problema. Aí o pastor, mas Lucinho? Onde você arrumou Lucinho na Bíblia? Daqui, pastor. E o seu nome era Lucifer. Só que na Bíblia não tem Lucifer. Biblicamente não tem Lúcifer na Bíblia. Brincadeiras à parte, isso é muito interessante, cara.
que mais? Bora. Ó, te fazer uma pergunta. Tá fazendo sentido pra você? Muito sentido, muito. Tá fazendo sentido? Muito. Vamos lá. Aonde eu tava... Dava na questão do anjo que vem, diz o Então, nome. eu tô trazendo agora base bíblica, fora científica. Se você dá uma olhada, Deus mudou. De acordo com onde ele muda o nome da pessoa na Bíblia, ele muda o propósito e a missão. Você pode ver toda vez que ele mudou o nome. Ó, Abrão para Abraão, pai de nações. Abraão, pai de muitas nações. Muitas nações. Já muda. Muda tudo, né? Porque você tem que mudar sua vibração, sua energia. Deus Legal. é perfeito. Ele faz tudo certinho. E aí quando alguém fala assim, na hora mudou o meu nome. Meu pai, minha mãe falou um nome e depois falou outro nome. Eu acredito fielmente que todos nós o nosso nome é constituído por Deus. Todo nome, qualquer nome, até que o nome seja um nome diferente, que os outros falam Astrogilda, Bernardina, não sei o quê. Cara, qual é a vibração que essa palavra está dando? Qual o tipo de informação que está dando? Qual é a energia que está absorvendo e está expelindo? Essa é a questão. Qualquer nome. Porque a questão não é o nome, é a vibração do nome. É a vibração que faz. Da hora. Quer ver? Lucas, L-U é o comunicador. É o 6 de novo. É o paizão. Lucas, e é o comunicador, é o inteligente, é o intelectual. E muito metódico. É chato. Tô errado contigo? Não conheço o Lucas. A gente fala aqui de forma bem exponencial, não é? Mas se ele falar o nome dele todo, eu sei muito das qualidades e virtude. E dentro do nome, você descobre até a maldição hereditária. Tu acredita? Doideira, né, cara? Sem misticismo. Não tem nada de esoterismo disso. É uma ciência que Como não é nova. Uma nova. hereditária aí, pelo nome. Por causa que o sobrenome dos pais. Vamos lá. Alves. Fazendo conta ao vivo. Enquanto isso, já segue o nosso canal aí, Desperte o Louco. E o Desperte o Louco é isso, galera. É você colocar na mesa o que está no coração. Estamos aqui hoje, abertos e ouvindo, aprendendo aqui sobre um assunto que eu não tinha conhecimento algum. Alves. 19, isso. Que dá 10. A gente dá 10 por quê? Porque dá 19. 1, que é o A, ok? 3, o L. V, 4. E, 5. 6, S. Contando dá 19, que 1 mais 9... Dá 10, entendi. Dá 10, ok? Então vamos lá. O 10 é 10 vezes o líder. É o cara que está na linha de frente. Liderança. Só tem um problema no 10. Tem um grande conceito de teimosia, porque sabe que é líder, sempre está na linha de frente. É difícil de aprender. Ele aprende quando ele tem consciência que está errado, mas ele não admite. E um grande desafio também tem acerca de abandono. Como ele anda sozinho, ele tem a tendência de ser abandonado. E geralmente é pelo pai. E não é um abandono de o pai largar. Às vezes é um divórcio. Às vezes é um falecimento. Às vezes é um pai que se chama João, que viaja constantemente. E aí tem que deixar a família em casa. E o que é muito louco é que eu tive o abandono real, eu tive o divórcio e tive um pai chamado João. Ah, tá de brincadeira. João Batista Clemente. João? Eu não tinha a mínima ideia. Muito da hora. E aí, me fala. Muito da hora essa aí, cara. E hoje você hoje é mentor, certo? Sim. Desenvolvimento humano, terapeuta e mentor. Vamos lá. Qual que é o personagem mais louco da Bíblia pra você? Mais louco? Mais louco. São 2. Fala mim. Escolhe um. Davi. Mais. Davi, por quê? Cara, imagine o cara chegar pra você e falar assim, vai lá e traz 100 culhões. Você vai casar com a minha filha. Ele vai atrás de 200. Toma aqui. Mano, tem noção? Chegar lá, matar o cara e arrancar o colhão do cara e botar num saco e depois levar. Fazer 100 vezes isso aí já seria desafiador. Fazer dobrado. 100 já tinha o resultado que ele queria. O cara vai lá e faz o dobro. O dobro. Algo que não é normal. É você chegar e falar assim, ó, mata todo mundo. E quando fala todo mundo, ele mata as mulheres grávidas, mata as crianças, mata os animais.
por obediência. E volta e entrega. E volta e entrega. Uau. É olhar pra mulher e falar assim, ó, nunca mais eu falo com você. A esposa. E foi uma das primeiras. E nunca mais fala com ela. Morando no mesmo palácio. Qual o versículo que mais fala com Cândido? Se não souber de cabeça, Não sei. A glória da segunda casa, será mal. Ageu 2:9. Ageu 2:9. Uma palavra que define o Cândido. Resiliência. Se o Cândido hoje te pudesse... Sua filha tem quantos anos, a mais nova? 4 anos. 4 anos. Aí, mano, não manda eu falar pra minha filha não, que eu vou chorar, mano. Calma. Vamos lá. O que o Cândido... O Cândido quer deixar de recado... Qual o nome dela? Estela. Pra Estela daqui 6 anos. A Estela tá te ouvindo, ela tem 10 anos de idade. Olha pra ela ali agora. O que você quer deixar de recado pra ela? Demorou, mas eu cheguei. Nenhum momento, em dia nenhum, em noite nenhuma, eu esqueci de você. Eu só tive que ser prudente, responsável, para a gente ter essa comunhão que a gente tem hoje. Então, eu espero que você entenda, compreenda. E se algum momento eu errei com você, por favor, não foi intencional. Pode ter sido por ignorância, por orgulho, por ego, mas não intencional. E por favor, se eu fiz isso, me comunique. Fale, expresse, que eu vou tentar me ajustar com você. Meu amor por você é incondicional. Não tem nada nesse planeta que pode trazer ruído ao que eu sinto por você. Eu te amo. Uau, ela vai assistir isso, hein, cara? Eu me segurei. Aqui não precisa ser forte. Aqui só tem que ser nós mesmos. É, exatamente. Espete o louco aqui, cara, tá tão louco isso aqui. Eu já chorei com pessoas, eu choro com as galera. Você até falar uma coisa aí, e é muito louco. Eu tenho dificuldade de aprender, eu sou teimoso, cabeça dura por muitas coisas. Lembra quando eu falei da maldição hereditária? Sim. Não, perfeito, o que você falou foi perfeito. E o podcast, ele tá me trazendo uma nova versão. Quem me conhece aqui sabe, o pessoal, os meus diretores aqui falou assim, cara, eu nunca imaginaria que você ia parar 10 minutos para ouvir alguém, muito menos 1 hora. Lembra que eu te falei lá no início, quando você começou o podcast? Vou repetir algo comigo e vou compartilhar com você. Te lembrar. O Fábio, lembra que eu te falei que eu era impulsivo? Sim. Eu não escutava ninguém. Eu nunca tive intenção, na época, hoje não, mas na época, a SalaCast, o podcast de Alphaville, era a mais conhecida, que era o meu estúdio, porque era na pandemia e eu fazia escondido. Então eu tinha muito expert, influencer querendo fazer podcast, e um puxava o outro. Então aqui em Alphaville eu estava bem alta. E foi Deus que colocou esse estúdio. Porque eu não tinha intenção nenhuma. O podcast era para falar com mentores. Meu podcast não era para trazer, para fazer comércio. Era só para conhecer e pegar como isca, ok? Vender mentorias. O que aconteceu? Eu tive que aprender nos podcasts a fechar a boca. Exatamente o que você falou. Foi onde eu cresci mais. A Bíblia fala que o calar é ouro. Quer dizer, o ouvir é ouro e o falar é prata. Então quem ouve aprende mais. A Bíblia fala que quem tem controle da língua, esse sim é perfeito. Mas para ter controle da língua, você tem que aprender. E para você que aprender, você tem que fechar a boca. Eu tenho um pouco mais de 1000 entrevistas que eu fiz, além de a SalaCast, na OAB, na faculdade aqui, em vários locais, em Curitiba, Rio de Janeiro. E muita gente eu tive que ouvir e aprender. E eu aprendi. E a gente aprende muito, né, cara? Aprende muito, demais. Cara, esse dia eu tava lá em casa com o pessoal, minha filha levou lá 15 amigos dela, todos homens e mulheres, todos sargentos que são controladores de voo aqui de Congonhas. Legal. Meu, e eu querendo ouvir a história deles. Me conta um pouco de sua história. Porque, meu, é diferente. Por exemplo, a gente já se viu, acho que, sei lá, umas 3, 4 vezes, né? Sim. Uma conversa mais assim... Nunca durou mais que... 15 minutos. E hoje nós estamos aqui te ouvindo há mais de 1 hora já, e é legal entender, você ficou na mesa, eu conheci um pouco do Cândido. Da minha história. Isso me edifica, meu. E acredita que
Claro, você sabe, você já faz isso, fez mais de 1000. Isso tá me transformando, tá me ensinando muitas coisas, acredita? Acredito, porque eu passei e passo por esse processo. Não de forma tão intensa como você tem feito, mas já passei por essa intensidade, fazer entrevista 7 por dia. Todo dia, de 5 a 7, todo dia. Eu já vacilei de a pessoa falar e eu dormi. Eu lembro que a doutora Daniela da Bahia bateu na mesa. A gente tem intimidade. Ela falando, eu fiz assim, ela batendo. Ô, acorda. Vem não, sem vergonha. Não dorme agora não. Não dorme agora não. Marcado cansaço. E isso forja muita gente. Você vai ver o quanto você vai ser edificado e vai crescer num podcast, na mesa de podcast, irmão. Eu tô vendo isso, é muito legal. O Cândido aqui, cara, nós vamos ter que fazer um ao vivo, hein, Cândido? Vamos ter que fazer. Vamos ter que fazer o próximo do Cândido, fazer ao vivo, rodar um tráfego legal pra trazer um público. Vambora? Tô dentro. E fazer numerologia com o pessoal ao vivo, irmão. Vambora. Isso daí eu queria fazer e não fiz. Já pensei em fazer. Vamos fazer ao vivo? Vambora fazer ao vivo. Então tá, ó, galera, já deixa aí, vamos organizar uma data pra fazer isso e fazendo as considerações finais. Pra como que a pessoa acha o Cândido, pra ter sua mentoria, como que entra em contato? Vou pedir uma gentileza a você. Vou pedir você pra botar os meus contatos na descrição desse vídeo. Ele vai ficar aqui, mas fala pra galera aqui em áudio. Ó, Cândido Amorim 7. Ó, é meu Instagram. @Cândido Amorim 7. Tá aqui embaixo do vídeo, ó. Exato. Tem aqui o Instagram dele. Isso. Lá, aí, no caso, tem o Cândido Amorim 7 também no TikTok, tem um pouco mais de 80 mil. Mas aí não é só eu, são várias pessoas que eu fiz entrevista. Mas no Cândido Amorim 7 eu falo um pouco mais sobre a numerologia pitagórica. Sem misticismo, deixando isso bem claro que eu sou cristão, sou homem de Deus, congrego numa igreja e até as pessoas lá ficam com meio assim, cismadas. mas não tem problema. Eu mostro isso. Ó, ninguém viu. Alguém viu algum misticismo aqui? Não. Viu falando que Deus está falando? Meu irmão, não tem nada a ver. Números, é vibração, nome, ok? Ciências, tem base bíblica também. Quer aprender um pouco? Vai lá, me chama no direct lá no Instagram. Você dá mentoria sobre isso também? Dou mentoria, ensino como fazer. Que legal. Tem o rapaz que fez o e-book, Fábio. Ele fechou 5 mentorias usando a ferramenta da numerologia, conhecendo o nome da pessoa. Então, para você que quer saber mais, está aqui o contato do Cândido. Eu adorei, foi aqui ao vivo. Eu achei legal pra caramba, fez muito sentido para mim, tá? Então, é uma honra. Eu agradeço aqui ao Cândido, obrigado por essa participação incrível. E o próximo vamos fazer ao vivo, hein? Vambora, tamo junto. Considerações finais suas aí? Primeiramente, obrigado a Deus, obrigado à equipe todinha aqui, obrigado você, Fábio, as meninas que agendou, marcou tudo direitinho. Peço o seguinte, pega esse conteúdo, o link desse vídeo e joga lá no grupo da família. Você, homem que gosta de sacanagem, daquela vida promíscua, você é macho, pega esse conteúdo e coloca lá no grupo lá que tem aquele monte de mulher pelada, pornografia. Quero ver se tu é homem para fazer isso agora. Porque esse conteúdo pode transformar a sua vida. Pega e se inscreve no canal, porque aqui tem conteúdo para crescer não só você, mas a sua família. Fechou? Essas considerações que eu peço com muito carinho. Desperte o louco que é você. Grande abraço. Valeu.